A unidade 3, além dos sinais de pontuação, ela vai nos trazer também os verbos. Antes de falarmos sobre os verbos, eu quero só relembrar vocês aqui. Classe de palavras. Nós estamos estudando essas classes de palavras aqui. Porém, algumas nós ainda não vimos. Vamos fazer vamos recapitular aqui o que a gente já viu. Nós já estudamos os substantivos, nós já vimos também o pronome, nós já vimos os adjetivos e agora nós vamos entrar nessa classe de palavras aqui chamada verbo. Tá? Então, veja, são 10 classes de palavras que nós vamos estudar durante esse ano, porém, nesse momento, nós estamos estudando verbos. É importante vocês terem em mente que essas são as classes de palavras que estaremos estudando e sempre lembrando quem é quem, porque uma auxilia no entendimento da outra, ok? Os verbos são aquelas palavrinhas que vão indicar ações praticadas por alguém, claro, né? Pelo sujeito. Então, essas ações, elas são chamadas de verbos. Os verbos, eles podem ser identificados pelo seu infinitivo, tá? Como assim infinitivo? O infinitivo do verbo é quando ele não está conjugado. É de onde vem aquela ação. Por exemplo, o Diogo joga com a bola. Joga aqui é um verbo. Mas vem de que verbo? Qual é o infinitivo de joga? Jogar, tá? Então, no infinitivo, nós temos, então, 3 terminações, 3 tipos de conjugação. A primeira conjugação são os verbos que terminam em ar. Por exemplo, cantar, jogar, saltar. A segunda conjugação são os que terminam em er ou or. Aí vocês vão me perguntar, or? Por que or, professora? Porque o or, ele também é um verbo, que é no caso aqui o verbo por, mas ele vai entrar na segunda conjugação, porque não existe quarta conjugação, são apenas 3. Como ele é um verbo que caiu um pouco em desuso, mas na forma conjugada dele, ele se assemelha com a segunda conjugação, ele entra aqui na segunda conjugação. Beber, ler, pôr. E a terceira conjugação são os verbos que terminam em ir. Aqui nós estamos falando de terminação do verbo ar, er, ir ou or. Essas terminações indicam o infinitivo do verbo. Aí nós vamos então para a conjugação verbal. Existem aqui então 3 conjugações para os verbos: ar, er, ir. A primeira conjugação, ar, segunda, er, terceira, ir. Jogar, dançar, cantar são ações e estão na primeira conjugação porque vem dessa terminação que vocês estão vendo aí, ar. Comer, correr, escrever também são ações e estão na segunda conjugação. O verbo pôr, assim como seus derivados, compor, repor, depor, ele vai pertencer à segunda conjugação, porque na sua forma antiga, a sua terminação era er, de poer, por exemplo, ou seja, a vogal e. Apesar de haver de desaparecido do infinitivo, ele revela-se algumas formas de verbo. A terceira, então, com ir, sorrir, cair e sentir. Os verbos, eles são palavras variáveis na língua portuguesa. Como assim variáveis? Ele muda de modo, ele muda em tempo, em pessoa e em número. A flexão dos verbos são as seguintes. Como que ele vai mudar? Como que ele vai flexionar em número? Ele pode aparecer no singular ou no plural. Pessoa, ele pode aparecer em primeira, segunda ou terceira pessoa. O modo pode ser modo indicativo, subjuntivo, imperativo e além das formas desse infinitivo que pode estar lá no gerúndio, particípio. Porém, quarto ano, nós vamos focar no modo indicativo. É o modo indicativo que nós vamos estar estudando. Os outros modos vocês verão posteriormente nos próximos anos que vocês estiverem estudando. Esse ano, o quarto ano, ele foca no modo indicativo. Talvez a gente ainda consiga entrar um pouquinho no modo imperativo. A princípio, modo indicativo. Quais são os tempos? Os tempos verbais são presente,
pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. A voz ativa e passiva, analítica ou sintética é algo que eu apenas coloquei aqui, mas que nós também não vamos trabalhar a princípio. Só para vocês saberem como que ele flexiona, né? Como que varia em número? Singular ou plural? O que é singular? Quando se refere apenas a uma coisa. E plural, mais de uma coisa ou pessoa. E pessoa pode ser a primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Quem são essas pessoas? Do singular, eu, tu, ele e ela. E no plural, nós, vós, eles e elas. O modo indicativo, que é o que nós vamos utilizar, a ação é apresentada como certa, como verdadeira, real. Por exemplo, o rato roeu a rede. É esse modo que nós vamos trabalhar. Os outros modos estão sendo citados, mas nós não estaremos trabalhando eles por enquanto. Os tempos. O pretérito perfeito, ele indica uma ação que aconteceu e terminou, tá? Aconteceu e acabou ali. A Joana comeu uma maçã. E o pretérito imperfeito? Lembrando que pretérito significa passado. Então, nós temos aqui dois tipos de pretérito sendo apresentado. Só quero frisar que existe ainda um terceiro pretérito que nós vamos estudar mais à frente. Vamos focar primeiro nesses dois. O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, a ação parece não ter terminado, parece estar ainda a acontecer. O João jogava com rapidez. Então, o João jogava, eu sei que jogava é passado. Mas a impressão que nós temos quando nós lemos essa frase, o João jogava com rapidez, mas ele ainda continua jogando? Será que ele só jogou e pronto, acabou? Se tivesse sido uma ação acabada, eu teria colocado no pretérito perfeito. O João jogou com rapidez, quer dizer que ele jogou e acabou. Mas como a ação não foi terminada, por isso que foi para um outro tempo, pretérito imperfeito. O João jogava com rapidez, então a ação indica que ela não terminou. O presente é a ação que acontece no momento em que dela se fala ou escreve. O Diogo come a torrada. Futuro, a ação ainda não aconteceu. A Sara escreverá uma história. Reforço ainda que existe o futuro do pretérito também, que nós veremos mais à frente. Aqui nós temos pretérito perfeito, então, que vai indicar o acontecimento do passado, joguei. O presente indica o acontecimento agora, jogo. E o futuro, o acontecimento que virá, jogarei. Então, eu quero, crianças, que vocês estudem primeiro esses três tempos, depois nós vamos ver com calma os outros tempos verbais. Foquem apenas no pretérito perfeito, presente e futuro. Esses três tempos nós precisamos estudá-los agora para o entendimento dessa unidade 3, tá? Os outros tempos nós estaremos vendo posteriormente. De qualquer maneira, eu coloquei para vocês, tanto na aula quanto nas folhas e nos slides, todos os tipos, para que vocês tenham conhecimento, mas na hora de estudar, estudem apenas os três. Aqui eu deixo para vocês, então, os exemplos do modo presente, do indicativo, tem a forma como que conjuga, tanto na primeira, segunda e terceira conjugação. Eu falo, eu vendo, eu parto, e aí vocês vão começar a observar como que ele termina na conjugação. Pretérito perfeito, que já expressa aquela ação que já realizou e já acabou. O pretérito imperfeito, que expressa algo que aconteceu, que teve o início, mas que não terminou, né? Que pode ser que aconteça novamente ou que continua ocorrendo. O mais que perfeito, como eu falei, que nós vamos ver posteriormente, indica também uma ação terminada antes de outra já passada. Como assim, né? Por exemplo, Dom Quixote acusou Frestão, o sábio que roubara seus livros. Então, aí nós temos um exemplo do uso do pretérito mais que perfeito, mas não foquem nisso agora. Futuro do presente, temos aí também o exemplo dele. O futuro do pretérito, como eu também falei para vocês, né? São dois futuros,
tá? Então, estudem os verbos no tempo presente, pretérito perfeito, e no futuro, o futuro do presente, que é o futuro normal. Estudem esses 3 tempos para a realização das atividades. Posteriormente, nós estaremos voltando aos demais assuntos ainda relacionados aos verbos, tá? Até mais, galera!